Amém. Amém, amém. Então, depois de um fim de semana tão maravilhoso, podemos agora estar aqui meditando na palavra de Deus. Hebreus capítulo 7, um texto que pode levantar algumas dúvidas, mas muito, muito importante para a gente entender a superioridade do sacerdócio de Cristo. E vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos nos colocar na presença dele, pedir que o Senhor possa estar nos guiando nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado. Eu te agradeço porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, ó Pai, por este momento e por cada irmão que está aqui comigo, aqueles que vão entrar ainda, pela tua igreja, ó Pai, que tem buscado a tua palavra, que tem buscado a tua presença. Pai, nós estamos aqui porque somos dependentes do Senhor e queremos crescer na graça e também no conhecimento do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um texto muito interessante, esse texto de Hebreus, capítulo 7. Já vimos aqui, já sabemos como é que é Hebreus, né? Uma carta escrita aqui para um público muito judaico, para incentivar os irmãos a se manterem firmes em Jesus. Alguns irmãos aqui, talvez, com vontade de voltar para o judaísmo, e por isso essa carta é escrita para mostrar como Cristo é muito superior a tudo o que eles haviam deixado para trás. Né? No contexto imediato aqui de Hebreus capítulo 7, como temos acompanhado, nos capítulos anteriores, o autor apresentou Jesus já como a última palavra final de Deus, por exemplo, no capítulo 1, superior aos anjos, como o grande sumo sacerdote, em Hebreus capítulo 4, aquele que foi chamado por Deus, em Hebreus capítulo 5, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus capítulo 6, 5, 6 a 5, 10. E aquele que foi precursor, que entrou por nós no véu, né? Precursor, entrou primeiro. Isso está lá em Hebreus 6:20. Só que ali entre Hebreus 5:10 e Hebreus 6:20, eh, ele faz uma pausa, como nós vimos, e adverte os seus leitores sobre o problema da imaturidade espiritual, o perigo do afastamento da fé verdadeira. E ele agora, em Hebreus capítulo 7, ele vai voltar ao tema do sacerdócio, depois de fazer aquela pausa ali para advertir os irmãos, para não abandonar a fé, para não serem imaturos, para crescer, né, para não serem mais como meninos, que foi uma pausa que o escritor fez ali entre o capítulo 5, verso 11, e o capítulo 6, verso 20. Agora ele volta aqui em Hebreus capítulo 7 ao tema principal, que é o sacerdócio de Jesus como superior ao sacerdócio levítico, porque ele é de uma ordem superior, ele não é da ordem levítica dos filhos de Arão, é de uma ordem superior e mais antiga. E por isso ele usa o exemplo de Melquisedeque. Ele vai voltar agora aqui no capítulo 7 a falar sobre Melquisedeque, quem é Melquisedeque, porque é que o seu sacerdócio mostra a superioridade do sacerdócio de Cristo. E esse capítulo é decisivo porque ele demonstra que Melquisedeque, aqui como uma figura tipológica extraordinária. Quando a gente fala em algo tipológico, é quando uma pessoa, um evento ou uma instituição do Antigo Testamento apontam antecipadamente para uma realidade maior que se cumpre em Cristo. Então, Melquisedeque é um tipo do antítipo que é Cristo, como por exemplo o Cordeiro lá de Êxodo 12 é um tipo do antítipo que é Cristo, né? Então, Melquisedeque aparece aqui como um tipo de Cristo, uma sombra de uma realidade, né? Então, Melquisedeque é essa figura tipológica, ele não é Cristo, mas ele representa, ele prefigura, ele aponta para Cristo. E agora aqui ele vai mostrar, esse Melquisedeque, vai mostrar que o seu sacerdócio é maior do que de Levi, vai mostrar porquê. Logo, Cristo, que é dessa ordem de Melquisedeque, também é superior aos sacerdócios levíticos, e que com a mudança do sacerdócio também há mudança de lei,
e que Cristo possui um sacerdócio eterno, perfeito e eficaz. Esse Melquisedeque, ele vai aparecer lá em Gênesis, capítulo 14, do verso 18 ao verso 20. Ele surge ali de uma maneira repentina, assim, no meio de uma narrativa, se apresenta ali como rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e ele abençoa Abraão, e Abraão entrega ali os dízimos de tudo. E depois disso ele desaparece da história da Bíblia, da narrativa bíblica, e ele vai aparecer séculos mais tarde. Ele volta a ser mencionado no Salmo 110, verso 4, um salmo de Davi. Davi volta a mencionar Melquisedeque, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele diz no Salmo 110, verso 4: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E o escritor aos Hebreus, nesse capítulo 7, vai usar muito o Salmo 110, verso 4, esse salmo messiânico que se torna a chave para Hebreus explicar o sacerdócio de Cristo, pois, inspirado pelo Espírito Santo, Davi demonstra que Cristo, o Messias, né? A palavra Cristo e a palavra Messias é a mesma coisa, ungido, separado, só que um é no grego e outra é no hebraico. Messias é um termo hebraico e Cristo é um termo grego. Uh, o Davi, inspirado pelo Espírito Santo, demonstra que o Cristo Messias seria eternamente sacerdote. O sacerdócio levítico, que era o sacerdócio que o judeu conhecia do sistema de Moisés, era um sacerdócio oficialmente estabelecido pela tribo de Levi, da casa de Arão, o irmão de Moisés. Então, na cabeça de um judeu, todos os sacerdotes tinham que ser da família de Arão, tinham que ser filhos de Arão, da família de Levi, que por sua vez teve os seus desdobramentos em Arão, em Moisés, que também era descendente de Levi, mas a Arão e aos seus filhos ficou essa responsabilidade de serem sacerdotes. Então, na cabeça de um judeu, todo sacerdote tinha que ser da família de Arão, né? Que por sua vez era da tribo de Levi. E os sacerdotes, eles tinham funções muito importantes. Eram eles que apresentavam os sacrifícios, as purificações, eles que intercediam pelo povo, eles que faziam o culto religioso. Nada do culto era feito sem passar por eles. Os sacerdotes eram intermediários entre Deus e os homens. Os homens, quando iam apresentar um sacrifício, quando iam fazer algum tipo de agradecimento, oferta, pagar um voto, eles iam ao sacerdote, né? Só que esse sacerdote tinha obrigatoriamente que ser da casa de Arão, da tribo de Levi, né? Só que esse sacerdote, ele era limitado, porque ele era hereditário, né? Ele morria um, depois o filho assumia, depois quando morria o filho assumia e era hereditário. Ele era temporário, porque as pessoas morrem, eles eram pessoas normais, né? Era exercido por homens falhos também, homens pecadores, e cada vez que eu morria, o sacerdócio era interrompido para outro sacerdote tomar posse e não podia aperfeiçoar a pessoa, salvar a pessoa, purificar a pessoa plenamente. Os sacrifícios tinham que ser repetitivos, né? E por isso, quando quando o Evangelho vai dizer que Jesus é o sacerdote, na cabeça de um judeu isso causa um escândalo. Por quê? Porque Jesus não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, né? Então, para um judeu que era o público-alvo dessa carta, ah, Jesus não podia ser sacerdote, né? Ele podia ser o Messias, rei, porque a descendência do Messias o filho de Davi, que chegaria para governar Israel, ele tinha que vir da tribo de Judá. Ok, então aí ele cumpria. José era da tribo de Judá, Maria era da tribo de Judá, mesmo que ele era adotado por José, a adoção dava direito de privilégio da tribo, então estava tudo certo. Agora, a questão do sacerdote era mais complicada, porque como vai ser rei e sacerdote? Porque rei tem que ser de Judá, sacerdote tem que ser da tribo de Levi. Então, para um judeu, isso era um pouco escandaloso, né? E Hebreus vai responder essa dúvida. Hebreus vem
responder a esse escândalo aparente, né? Porque o sacerdócio de Cristo não pertence à tribo de Levi, a da família de Arão, mas uma ordem superior, anterior à tribo de Levi, e eterna, que é essa ordem de Melquisedeque, que também já era sacerdote do Deus Altíssimo antes que existisse qualquer ordem sacerdotal da tribo de Levi, da linhagem de Arão. Então, era uma ordem sacerdotal reconhecida, inclusive, pelo próprio patriarca Abraão. Então, a estrutura aqui desse Hebreus capítulo 7, primeiro vai falar ali de Melquisedeque e da grandeza do seu sacerdócio, até o verso 10, depois do verso 11 ao verso 19, da insuficiência do sacerdócio levítico, que ficou para trás, a superioridade do sacerdócio de Cristo, do verso 20 ao verso 25, e a perfeição moral e sacerdotal de Cristo, do verso 26 ao 28. Irmãos, só uma chamada de atenção. Eu sei que à primeira vista, Hebreus capítulo 7 parece um assunto distante de nós, que somos gentios, que não somos judeus, né? Parece um assunto cheio de termos judaicos. Mas na realidade, na verdade, esse Hebreus capítulo 7 responde à pergunta mais importante da vida, que é: quem pode nos levar até Deus de forma definitiva? Porque esse era o trabalho dos sacerdotes, né? Porque não importa se você é judeu ou gentil, todos nós precisamos de um mediador. E Hebreus capítulo 7 nos mostra que só existe um Jesus Cristo. O judeu precisa de entender o sacerdócio e nós também precisamos de entender a salvação. E Hebreus 7 conecta as duas coisas tão importantes. Ok? Então eu sei que às vezes são termos judaicos, fala de sacerdócio, fala de Melquisedeque, fala da tribo de Levi. Irmãos, isso é um estudo profundo da palavra de Deus. Lembram-se o que é que o escritor de Hebreus falava de deixar só temos que crescer, deixar de ser crianças e aprofundar-nos mais, né, na teologia. Hebreus capítulo 7 é um aprofundar da teologia. Então, eu sei que às vezes pode parecer um assunto muito técnico, muito teológico, mas é tão importante nós termos a plena certeza, porque às vezes pode chegar um judeu perto de si e dizer assim: mas como que Jesus é sacerdote? Porque sacerdote tem que ser da tribo de Levi. E depois desse estudo você vai saber dizer, vai saber refutar essa afirmação de um judeu. Ok? Então, vamos, Hebreus capítulo 7, vamos verso a verso, como habitualmente fazemos, mas eu queria ler os dois últimos versos do capítulo 6, só para dar um pouquinho mais de contexto, né? No verso 19 do capítulo 6, ah, diz algo muito maravilhoso para nós, diz que a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, né? Jesus Cristo, a salvação, a obra de Cristo é a âncora da nossa alma, que nos deixa firmes, né? Que nos deixa seguros. Verso 20, onde Jesus Cristo, como precursor, né? Ele entrou por nós como precursor, vai à nossa frente, o que significa que nós vamos depois, né? Tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o capítulo 6 acaba assim, o capítulo 7 vai começar a dizer quem é esse Melquisedeque. Então, olha, o capítulo 6 acaba dizendo que temos um sumo sacerdote que ele intercede por nós, ele nos representa como os sumos sacerdotes da antiga aliança, lá no deserto, no tabernáculo, no templo, faziam. Então agora nós temos um que entrou por nós primeiro, tornando sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele agora vai explicar quem é esse Melquisedeque. Verso 1, Hebreus 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou,
Então, ele está descrevendo os acontecimentos de Gênesis capítulo 14. É um insight dentro de uma narrativa em que Abraão vai derrotar uns reis para salvar o seu sobrinho Ló e ah, há ali um acontecimento que parece que é o acaso, mas não é o acaso. Ali foi fundamental aquele registro para que pudesse ser defendido o sacerdócio de Jesus Cristo por uma ordem superior. Então, o escritor já começa retomando esse acontecimento de Gênesis capítulo 14, e ele diz, este Melquisedeque, ou seja, ele trata Melquisedeque como uma figura real, como uma figura histórica, não como um mito, e ele chama rei de Salém. Então, tanto o seu nome, Melquisedeque, como o seu título já carregam um forte valor simbólico. Porquê? Melquisedeque significa rei de justiça e rei de Salém significa rei da paz. E só por aí, tudo isso já aponta tremendamente para Jesus, né? Muitos estudiosos entendem que rei de Salém também pode estar ligado a Jerusalém, né? Mas isso só reforça ainda mais o simbolismo, porque Jerusalém é o palco da redenção, o que vai ligar também diretamente a Jesus, porque Jerusalém significa cidade de paz, né? Mas que nesta altura ainda não existia Jerusalém com esse nome. Então, pode ser já uma alusão a uma Jerusalém mais arcaica, mais antiga, mas o nome Rei de Salém significa rei de paz. O nome Jerusalém significa cidade de paz. Então, pode ser que fosse uma Jerusalém mais antiga ainda, mas de qualquer forma, como ele é apresentado na Bíblia, tanto o nome como o seu título já apontam para Jesus, Rei de Justiça e Rei de Paz. E diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E isso aqui é algo extraordinário e fundamental, porque Melquisedeque era sacerdote verdadeiro, do Deus verdadeiro, antes da instituição do sacerdócio oficialmente lá no Sinai. Então, 400 a 500 anos antes do Sinai, onde Deus separou Araão da tribo de Levi e os seus filhos para o sacerdócio, ou seja, 400 a 500 anos antes disso, já aparece esse misterioso sacerdote, né? Que vai, que saiu ao encontro de Abraão, né? Depois da vitória de Abraão sobre os reis, Melquisedeque aparece e encontra o patriarca Abraão, e olha o que é que ele faz. Ele o abençoou. Irmãos, isso aqui é tão importante, parece que é só um detalhe, mas é tão importante. Essa bênção aqui é central no argumento do autor. No mundo bíblico, e não só ainda nos dias de hoje, aquele que abençoa ocupa uma posição superior em relação a quem é abençoado. O princípio é que o maior sempre abençoa o menor. Esse é o princípio bíblico. Então, o escritor está demonstrando a superioridade de Melquisedeque em relação a Abraão, porque Melquisedeque abençoou Abraão. Na cultura, principalmente, eu acho que no Brasil é muito comum os filhos pedirem bênção aos pais, né? Eu tenho uma pena que em Portugal isso não é nada comum, nem existe, né? Mas no Brasil é muito comum. Por exemplo, o Pedro, quando liga para mim, ele fala bênção. É a primeira coisa que ele diz, bênção. Aí Deus te abençoe. A gente começa a falar. A mesma coisa com a mãe. Então, no Brasil existe essa cultura. Eu acho muito bonito isso, né? Os meus pequenos, como foram já educados em Portugal, a gente não, e eu não tenho essa tradição, então eles acabaram não cumprindo isso, não levando isso. Mas eu tenho pena. Mas o Pedro tem, e no Brasil há muitas pessoas que têm ainda esse hábito de pedir bênção. Mas é um filho
que pede bênção ao pai ou à mãe. Por que que ele pede bênção? Porque ele reconhece a autoridade, o cuidado e a posição superior naquele momento. Então nós vemos aqui que o facto de Melquisedeque ter abençoado Abraão demonstra que Melquisedeque estava numa posição superior a Abraão. E isso é fundamental para o argumento aqui dos escritores hebreus. Então nós vemos que aqui no primeiro verso desse capítulo 7 já aprendemos muita coisa. Então nós vemos que mesmo antes da lei mosaica, antes da instituição do sacerdote, Deus já havia dado sinais de que do seu plano sacerdotal, que era mais antigo e superior ao sistema levítico, né? Melquisedeque aponta para um sacerdote mais alto e mais universal. E isso é muito interessante, isso leva-nos a pensar algo muito interessante, porque nós temos a mania que Deus é um Deus tribal, né? No sentido que Deus pertence a uma classe, uma tribo, a uma nação, mas Deus deixa bem claro que não, que Deus é Deus de toda a terra. E tem um episódio muito interessante na palavra de Deus, quando Jesus entra em Jerusalém na sua entrada triunfal, ele vai para o templo, ele começa a expulsar os mercadores do templo, e ele diz algo muito importante ali, está lá em Marcos capítulo 11, verso 17, ele diz assim, olha, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Às vezes a gente para no texto, né? A gente para assim, a minha casa vai ser chamada casa de oração. Mas Jesus não disse só isso. A minha casa vai ser chamada casa de oração para todas as nações. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está citando Isaías 56, verso 7, mostrando que o propósito de Deus sempre foi global e não tribal, né? E Melquisedeque, ele aparece aqui como fora de Israel, fora do povo de Deus, né? Fora da linhagem de Abraão, por exemplo, sem uma genealogia judaica, como sacerdote do Deus Altíssimo, e isso mostra que Deus nunca esteve limitado a uma nação. E os escritores hebreus usam isso para provar que o sacerdócio de Cristo, a ordem por onde ele vem, é maior e anterior à ordem levítica e também é universal. Deus não está limitado a uma nação, a uma cultura ou a uma religião. Deus não é Deus não é brasileiro, Deus não é português, Deus não é israelita, ele é Senhor de toda a terra. E não é o homem que define Deus, é Deus quem governa sobre todos. E na Bíblia também nos ensina que, embora Deus seja Senhor de todos, só se tornam filhos aqueles que creem em Cristo Jesus, né? Ou seja, ele reina sobre todos, mas se relaciona de forma salvadora com aqueles que se rendem a ele. Né? Então, aqui, logo no capítulo, no verso 1, nós já temos aqui muita informação, já dava aqui muito tempo, né? Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, superior a Abraão, porque abençoou Abraão, e o maior abençoou o mais pequeno, né? E então já temos aqui muita informação importante para defender essa tese de que Jesus vem de uma ordem superior. Verso 2. Olha aqui para reforçar a superioridade de Melquisedeque. Verso 2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é, por interpretação, rei da justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então, olha aqui a explicação desse versículo. Abraão deu o dízimo de tudo. Então, o patriarca, o líder, o cabeça da nação de Israel, deu os dízimos a Melquisedeque. Então, isso é importante porque mostra que Abraão reconheceu nele uma grandeza superior. Abraão, ao dar os dízimos a Melquisedeque, estava a reconhecer em Melquisedeque o seu sacerdócio, a sua autoridade, né? E agora
nesse versículo 2 ele vai também explorar a questão do nome de Melquisedeque. Nós até já falámos lá no verso 1, né? Rei da justiça, porque é o que significa Melquisedeque, rei da justiça, e rei da paz, que é o que significa rei de Salém, né? Salém associado à paz. Assim como Melquisedeque é Rei da paz e Rei da justiça, o nosso Jesus, ele também, ele uniu essas duas coisas de uma maneira perfeita. Justiça e paz se unem na figura de Melquisedeque e se unem na figura de Cristo, porque em Cristo, em Jesus, a justiça é estabelecida, a justiça de Deus é satisfeita com o seu sacrifício e a paz com Deus é conquistada. Por ter sido satisfeita a justiça, nós temos paz com Deus. Em Cristo, justiça e paz se encontram perfeitamente. Ele não é apenas sacerdote, Jesus não é apenas sacerdote, mas também é um rei justo e rei de paz. E isso é uma representação também daquilo que Melquisedeque era. Verso 3. Olha aqui que curioso. Continua a falar de Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo nem princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O que é que isso significa? É bem complicado, né? Parece que estamos a falar aqui numa personagem eterna, né? Parece que estamos a falar aqui num ser imortal, esse sacerdote Melquisedeque. Mas não, o autor não está dizendo literalmente que Melquisedeque não teve pais, nem que era um ser eterno em si mesmo. Não. Isso é um ponto tipológico. Na narrativa de Gênesis, Melquisedeque aparece sem registro de genealogia, de nascimento, de morte. É isso que ele está querendo dizer. Não há registro do seu nascimento e não há registro da sua morte, né? E isso é muito significativo. Porquê? Porque no sacerdócio levítico, a genealogia, ou seja, o registro de nascimento e a certidão de óbito era essencial. No sacerdócio levítico era essencial. Se não tivesse registro de nascimento e certidão de óbito, não podia ser contado. Porque se não tivesse certidão de óbito, aquele sacerdote não findava o seu ministério. E se não tivesse registro de nascimento, não se sabia quem era o pai, se era realmente filho de alguém da tribo de Levi. Agora, Melquisedeque aparece aqui sem início, sem registro de quem era o seu pai e sem registro dele ter morrido, né? Isso é muito significativo. O sistema levítico, se alguém não provasse a sua genealogia, era imediatamente excluído do sacerdócio. Mas Melquisedeque aparece sem genealogia e ainda assim é reconhecido como sacerdote do Deus Altíssimo pelo pai de todos os sacerdotes, que era Abraão. E isso mostra que o sacerdócio dele não dependia de linhagem humana, mas de algo superior. E é exatamente isso que aponta para Cristo. Melquisedeque aparece na Escritura como de um modo muito singular, sem referências, servindo como o tipo de um sacerdócio contínuo, que não depende de descendência, porque se não tem menção do seu pai, então não sabe qual é a descendência. Se não tem menção da sua morte, também não sabe quando acabou, né? E por isso que o escritor diz assim, olha, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele não está dizendo que o Filho de Deus é semelhante a Melquisedeque. É o contrário. Melquisedeque é uma sombra daquilo que Cristo viria a ser na realidade. Esse personagem aqui apontava propositadamente para o Filho de Deus, que permanece sacerdote para sempre, como diz no texto do verso 3. Na forma como ele é apresentado nas Escrituras, Melquisedeque representa permanência, representa continuidade sacerdotal, porque não tem fim, não tem registro de morte, não existe registro nem de antecessor, nem de sucessor, a não ser o Jesus Cristo, né?
O que não significa que não tenha acontecido, que ele não tenha, que não significa que ele não tenha tido um antecessor, não significa que ele não tenha tido um sucessor, mas isto não fica registado propositadamente para poder ser usado como exemplo de um sacerdócio contínuo. A Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, já preparava, desde Gênesis, um modelo que apontava para o sacerdócio eterno de Cristo. Verso 4. Considerai, pois, quão grande era este, falando de Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. O autor chama a atenção, olha, tenham atenção, considerem. Aquele personagem não apareceu ali por acaso. Não apareceu. Ele era tão grande, ele era tão importante, que o próprio Abraão deu os dízimos, honrou ele, deixou ele abençoá-lo. Quão grande era esse, né? Até o patriarca Abraão, o grande patriarca, o pai da nação, o homem da promessa. Mas se até Abraão lhe deu os dízimos, então Melquisedeque é superior em posição. E se Melquisedeque foi superior, maior que Abraão, e Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, então o sacerdócio de Cristo é maior do que tudo o que procede, o que sai de Abraão segundo a carne. Vamos entender isso. Verso 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Olha aqui, eu faço aqui uma comparação. Os filhos de Levi, a tribo de Levi, né? Levi, filho de Jacó com a concubina não, filho de Jacó com Lia, né? Os filhos de Levi, eles depois, quando são levantados para o sacerdócio lá no Sinai, eles começam a receber dízimos, inclusive dos seus irmãos, né? É isso que o escritor está falando aqui. Olha, os filhos de Levi, eles receberam sacerdócio e, segundo a lei, eles receberam dízimos do povo, dos seus próprios irmãos, né? E o sacerdócio levítico, ele tinha autoridade legal dentro da estrutura de Israel, né? O que é que o escritor está querendo mostrar com isso? É que apesar de eles terem uma autoridade legal dentro da estrutura de Israel, o escritor vai falar aqui que existe algo maior do que essa ordem legal. Ele vai falar no verso 6. Mas aquele, olha, em verso 5 ele diz: os levitas tinham autoridade, foram levantados e o povo tinha que pagar dízimo para eles. Mas no verso 6 diz assim: mas aquele cuja a genealogia não é contada, ou seja, que não vem de Israel, não vem de Abraão, não vem do povo escolhido, esse Melquisedeque, cuja genealogia não é contada, entre eles, entre os filhos de Abraão, ele tomou os dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então, Melquisedeque não era levita, mas recebe os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha a maior promessa da humanidade. Abraão era o portador das promessas divinas, mesmo assim foi abençoado por Melquisedeque. Por muito que Abraão era importante e tinha uma grande promessa na sua vida, Melquisedeque era superior em autoridade diante de Deus. Né? Vemos aqui a grandeza espiritual não estava presa à estrutura levítica. Há um sacerdote superior já sinalizado antes da lei. Ora, verso 7, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aquele princípio que a gente falou do bênção pai, bênção mãe. Esse é um princípio que o autor está e quer aceito na tradição judaica, né? Melquisedeque abençoa Abraão, portanto, no ato da bênção, Melquisedeque aparece como superior. Se Abraão é menor do que Melquisedeque nesse contexto, então o sistema que sai de Abraão, que é o sistema levítico, não pode ser superior ao próprio Abraão e nem ao próprio Melquisedeque, né? Olha aqui, verso 8.
E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele quem se testifica que vive. Então, olha, os homens de Levi recebiam dízimos, homens que morreram, né? Os seus dias foram contados, está lá na genealogia. Agora, aquele que testifica que vive, ou seja, o Melquisedeque, que não há prova da sua morte, não estou dizendo que ele não morreu, ele não é imortal, mas o seu sacerdócio continua em Cristo e Cristo não morreu, Cristo ressuscitou, né? Então, não, Melquisedeque, ele é aqui usado como uma figura, não estou falando que ele que não morreu, está falando que Jesus assumiu esse sacerdote e ele e Jesus não morreu. Né? Então, o sacerdócio levítico era passageiro, porque eles morriam. Agora, quanto mais o de Cristo, que é da ordem de Melquisedeque, que não tem um registro de óbito e que foi continuado por Jesus Cristo, que vive eternamente. Verso 9. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebia os dízimos, pagou dízimos. Olha o que isso significa, né? Lá atrás falou, né? Os da tribo de Levi tinham autoridade por lei de receber dízimos. Mas esses que recebiam dízimos do povo, por meio de Abraão, também pagou os dízimos a Melquisedeque, né? E claro que aqui o autor está falando de modo representativo. Ele diz, até Levi que recebe dízimos, pagou dízimos. Como Levi ainda estava dentro de Abraão, ainda não tinha sido gerado, essa é a lógica do autor. Como Levi ainda estava dentro de Abraão, não tinha nascido, então pode-se dizer que, de certa forma representativa, Levi também se submeteu a Melquisedeque, né? Na figura do seu, no caso, no seu tetravô. Né? Então, o sacerdócio levítico, em certo sentido, reconheceu a sua inferioridade na pessoa de Abraão em relação a Melquisedeque, porque na pessoa de Abraão também pagou dízimos a Melquisedeque. Olha o que é que continua aqui no verso 10 esse argumento. Porque ainda estava nos lombos do seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Ou seja, mesmo antes de nascer, Levi já estava representado em Abraão. Por isso, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, é como se o próprio Levi também tivesse reconhecendo a superioridade dele. Esse é o argumento do autor, e é claro, a ordem levítica é inferior à ordem de Melquisedeque. Mas não somente é inferior, como também é insuficiente, que é o próximo tema que o escritor de Hebreus vai tratar. Ele já demonstrou agora aqui, eu sei que é complexo, muita tipologia, vai para trás, vem para a frente, mas ele já demonstrou que o sacerdócio de Melquisedeque é superior, porque foi reconhecido pelo pai de todos os sacerdotes, né? Agora ele vai demonstrar que o sacerdócio levítico não só é inferior e que o de Melquisedeque é superior, mas que o sacerdócio levítico era insuficiente. Verso 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Olha o que é que ele está dizendo aqui. Olha, se perfeição, se a redenção, se a nossa justificação fosse possível pelo sacerdócio levítico, né? Ou seja, se o nosso acesso a Deus, se a nossa consumação espiritual, se a realização definitiva da reconciliação com Deus fosse possível pelo sacerdócio levítico, será que era possível nós termos sido redimidos pelo sacerdócio levítico? Não! Ele diz, olha, se isso fosse possível, qual que era a necessidade de levantar outro sacerdócio? Ou seja, se o sacerdócio levítico fosse suficiente, Deus não teria falado de um outro sacerdote em Salmo 110, verso 4, segundo a ordem de Melquisedeque. A profecia do Salmo 110 mostra a insuficiência do sistema anterior. Quando Deus anuncia um novo sacerdócio,
O sacerdócio, ele declara que o antigo era um sistema provisório e incompleto. Verso 12. Amém. Também não Por, sabia. porque mudando, porque mudando o sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. O sacerdócio da lei, o sacerdócio e a lei mosaica estavam profundamente ligados, né? Se o sacerdócio muda, a estrutura legal que sustentava também vai sofrer mudança. Isso não significa que toda aquela revelação moral de Deus foi anulada em seu caráter santo, mas que a ordem cultural, cerimonial e pactual de Moisés foi superada e cumprida em Cristo. Cristo não veio apenas ajustar detalhes do antigo sistema, como se o sistema tivesse sido um erro. Cristo veio cumprir o propósito que esse mesmo sistema tinha de trazer uma nova ordem, uma nova aliança, conforme Jeremias 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com os seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então, a gente vê que era necessário uma mudança porque aquela aliança, ela teve um propósito, aquela sacerdócio, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, mas lá no Salmo 110, verso 4, deixa eu abrir aqui, eu por acaso não tinha aqui preparado, deixa eu abrir aqui no Salmo 110, verso 4, se a minha Bíblia conseguir abrir Salmo 110, deixa eu ler aqui Salmo 110, verso 4, na realidade todo o Salmo é muito conhecido, é importante lermos porque ele vai falar muito desse salmo aqui. Olha, e disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. O próprio Jesus cita esse salmo em Mateus 22. O Senhor enviará de serão o cetro do seu poder, dizendo: domine entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente ao teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o carvalho emergido da aurora são os teus jovens. E olha o que é que diz assim, no verso 4: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que interessante. Davi está falando isso num contexto em que só existia sacerdotes da ordem de Levi, da ordem araônica. Mas olha o que é que o Espírito Santo inspira Davi a falar. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Deus já estava anunciando um outro sacerdote, uma outra ordem sacerdotal que fosse substituir a antiga. E quando há essa substituição de sacerdote, também há uma substituição da lei, né? Como é que eu ia dizer? Da lei cerimonial, de como os sacerdotes, aquilo que eles faziam, dos sacrifícios, dos rituais, porque agora é Ótimo. uma nova ordem com novas leis, né? Hebreus 13, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual a ninguém serviu ao altar. Ou seja, Jesus pertencia a outra tribo. Jesus não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Por isso ele diz, aquele de quem essas coisas se dizem, ou seja, Jesus, que será sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquele de quem essas coisas se dizem, é da tribo de Judá. E da tribo de Judá, ninguém subiu ao altar. Da tribo de Judá não havia sacerdotes. Nenhum membro legítimo dessa tribo exercia o sacerdócio levítico. Então, o próprio facto de Jesus ser sacerdote já mostra que estamos diante de uma nova ordem, completamente nova, uma nova ordem sacerdotal, né? Porque a de Levítico teria que ter sempre sido da tribo de Levi. Verso 14. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou
de sacerdócio. Jesus veio de Judá, a tribo real, a tribo dos reis, mas não a tribo sacerdotal. E isso confirma que o seu sacerdócio nunca podia ser levítico, da linhagem de Arão. Então, Cristo, ele une em si duas funções separadas no Antigo Testamento, que era a função de rei e a função de sacerdote. Um rei no Antigo Testamento nunca era sacerdote, nunca, né? E isso o aproxima ainda mais de Melquisedeque. Verso 15. E muito mais manifesto é ainda, se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Então a prova se torna ainda mais clara quando se percebe que esse novo sacerdote, ele é à semelhança de Melquisedeque, não só sacerdote, mas também rei, né? Então o argumento é profundamente profético, quando aquele homem aparece ali, rei e sacerdote. Verso 16. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Ou seja, refere-se à lei do mandamento carnal, refere-se à descendência física. Esse sacerdote não foi de descendência física como era o de Levi, que tinha que pertencer à família, mas de uma virtude de vida incorruptível. Cristo é sacerdote por causa do poder de uma vida indestrutível. A sua ressurreição e a sua vida eterna garantem o seu sacerdócio. O nosso sacerdote não depende de linhagem humana, mas do poder da vida eterna. Porque, verso 17, porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor cita aqui o Salmo 110, verso 4, que nós lemos. Essa repetição mostra a centralidade desse texto no seu argumento. Sacerdote eternamente. A eternidade do sacerdócio de Cristo é a grande diferença com a instabilidade do sacerdócio levítico. No sistema levítico, os sacerdotes morrem e são substituídos. No sacerdócio de Melquisedeque, um único sacerdote que não tem princípio e não tem fim. A obra sacerdotal de Cristo não será nunca sucedida por outra ordem. Ela é final, ela é plena e ela é eterna. Verso 18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da fraqueza e inutilidade. Então, a ordem passada foi abrogada, não está mais em vigor, não tem mais validade. Essa ordem passada, hoje, ela ficou. Já morreu o último sacerdote, Cristo foi sacrificado, foi o último sacrifício. Agora ele ressuscita para ele ser o sacerdote eterno. Então, o sacerdócio anterior perde validade, ou seja, o precedente mandamento é abrogado, não faz mais sentido, deixa de ter validade. Não existe mais ministério levítico sacerdotal, deixou de ser válido. Não significa que a lei cerimonial era ruim, mas ela era temporária, ela era uma sombra e ela apontava para algo maior. Quando Cristo vem, o antigo sistema é revogado e o novo e superior é estabelecido, né? Em Hebreus, o que é abrogado aqui, o que é cancelado, é o sistema sacerdotal e cerimonial da lei. O que não significa que Deus mudou o seu caráter. A lei moral de Deus, santa, ela continua, né? Mas agora não como um sistema externo de rituais, mas sim cumprida plenamente em Cristo e aplicada no coração daqueles que creem. Porque o anterior sistema se tornou fraco e inútil, conforme diz aqui no verso 18. Verso 19. Porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E é verdade, a lei nada aperfeiçoou. A lei só mostrou que nós todos éramos e somos muito falhos. E desta forma é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Então, a lei, quando a gente olhava para a lei e para aquele sacerdócio e para aqueles rituais, a gente via sangue, né? Eu imagino assim, eu às vezes começo a imaginar como que seria aquele ambiente do tabernáculo, como seria aquele ambiente do templo,
aquilo devia ser um cheiro de sangue, sangue por todo lado, porque eram sacrifícios contínuos, sangue sendo derramado continuamente, né? Animais sendo mortos continuamente, de manhã, à tarde, à noite, eram mortos pelos próprios sacerdotes e pelo povo que pecava, né? Então, essa lei não aperfeiçoou nada, aquela lei só mostrava o sangue, a necessidade de morrer, a necessidade de sacrifício. É isso que servia a lei, para quando a lei dos rituais, das cerimónias, para quando as pessoas fossem lá naquele ambiente do templo e viam o quanto que o nosso pecado causava sofrimento num inocente, que era um cordeiro, dependendo do tipo de sacrifício que fosse, né? Então, por isso que os Hebreus está dizendo assim, olha, aquela lei daquele sacerdócio ficou inútil agora. Até porque aquela lei nunca aperfeiçoou ninguém. Eu estou falando aqui pelas minhas palavras para ver se fica um pouquinho mais fácil de entender, porque é complexo. Aquela lei nunca aperfeiçoou ninguém, verso 19. Então agora é introduzida uma esperança melhor, né? A lei nunca poderia levar o homem à plena reconciliação com Deus. Então a nossa esperança agora é Cristo e na sua obra perfeita e definitiva. E pela fé nessa obra perfeita e definitiva, nós temos o acesso real a Deus. A religião externa não basta. Somente agora por Cristo, com a obra dele no nosso coração, do seu Santo Espírito, nós temos verdadeiro acesso a Deus, né? O escritor agora vai começar a falar da superioridade do sacerdócio de Cristo. Ele já falou quem é Melquisedeque e porque é que ele é superior ao sacerdócio levítico. Já demonstrou que os sacerdócios, os levitas, também pagavam dízimos indiretamente na pessoa de Abraão, que eram falhos, que eram transitórios, que precisavam de descendência humana. Agora ele vai explicar no verso 20 a 28 que o sacerdócio de Cristo é muito superior a tudo isso, né? Olha o que é que diz no verso 20 a 21. E visto que não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, mais uma citação do Salmo 110, verso 4, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, os sacerdócios levíticos eram instituídos sem um juramento pessoal desta natureza, né? Eles eram simplesmente, eles assumiam a posição que estava já estava estabelecida. Morreu o pai, o filho assume, né? Agora, esse sacerdócio de Melquisedeque é por juramento do próprio Deus. Cristo foi estabelecido com juramento solene do próprio Deus. Ele diz: olha, jurou o Senhor e não se arrependerá. Deus não mudará esse decreto. O sacerdócio de Cristo, ele descansa na palavra irrevogável de Deus, né? E verso 22, de tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Jesus é fiador de uma aliança maior. Jesus é a garantia, né? E aquele que assegura a eficácia dessa aliança. Ele não apenas anuncia a aliança, mas ele garante essa aliança e recebeu por juramento do Pai, tendo vencido a morte. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã e a nossa fé também. Então a nossa segurança nesse melhor sacerdote que nós temos hoje é que Cristo, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele foi o sacrifício, ele foi o sacerdote e ele se levantou para ser sacerdote eterno, segundo uma ordem superior àquela ordem passada de Levítico. Verso 23. E na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, lembrando aqui os sacerdotes levíticos que morriam, acabava, né? Eles eram muitos e eram substituídos, eram muitos, eles foram muitos, né? Morria um, vinha outro, morria um, vinha outro, morria um, vinha outro. A morte interrompia a continuidade desse ministério, né? Porque ele era baseado em homens mortais. Mas este verso 24, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perfeito. Jesus ressuscitou, vive para sempre,
seu ministério não precisa de ser transferido para ninguém, nem repetido. O nosso sumo sacerdote nunca morre, nunca abandona o seu posto e nunca é substituído. Ele sempre estará lá para interceder por nós. Verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olhem que verso maravilhoso. Esse é um dos versículos mais gloriosos de todo o capítulo. Jesus, meu irmão, minha irmã que está aqui comigo, Jesus pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nossa, ele salva até o fim, completa e definitivamente. Cristo salva plenamente, continuamente, definitivamente, eternamente aqueles que por ele, que através dele se chegam a Deus. A salvação é para aqueles que vêm a Deus por meio de Cristo. Não é por meio do pastor, não é por meio da religião, não é por meio de rituais. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. João 14,6 respondeu-lhes e disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus vivendo sempre, para interceder. A intercessão de Cristo não é um acréscimo secundário, é parte essencial do seu ministério como sacerdote. Será que Cristo vai interceder por nós? Ele é sumo sacerdote. Ele está lá com essa função. Então, a nossa salvação não depende da nossa constância, do nosso mérito, mas do sacerdócio vivo de Cristo que intercede hoje, agora mesmo, pelo seu povo. Olha o que é que diz João, 1 João 2, de 1 ao 2. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Glória a Deus. Verso 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Olha a diferença desse sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque para os sumos sacerdotes da ordem levítica, que eram falhos, que eram pecadores. Alguns foram pessoas da pior espécie. Lembrando aqui, por exemplo, os filhos de Levi, os filhos de Eli, né? No tempo de Samuel, que Deus matou-os, que eram sacerdotes da pior espécie, sacerdotes outros que foram omissos, sacerdotes que fizeram coisas horríveis, pecadores, mas agora nós temos um sumo sacerdote de uma ordem superior à ordem levítica e que é perfeito. E nos convinha isso, é o que o texto está falando aqui. Ele era exatamente o sacerdote que nós precisávamos. Santo, consagrado, plenamente puro diante de Deus, inocente, sem maldade, sem perversidade, imaculado, sem mancha moral, separado dos pecadores, não no sentido do isolamento físico, pois ele conviveu com pecadores, mas no sentido de não participar do pecado das pessoas. E mais sublime do que os próprios céus, exaltado em glória acima de tudo. Somente um sacerdote perfeitamente santo pode representar pecadores diante de um Deus perfeitamente santo e eterno. Verso 27. Que não necessitasse como, olha, Jesus Cristo, né, que não necessitasse, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer a cada dia sacrifícios pelos seus próprios pecados. Primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo. Por isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo,
Olha aqui um contraste final, né, com os sacerdócios levíticos, que tinham que primeiro, antes deles apresentarem sacrifícios do povo, eles tinham que apresentar sacrifícios por eles mesmos. Porquê? Porque eles mesmos eram falhos, eles mesmos eram pecadores. Agora, Cristo não. A sua oferta foi única, definitiva, e ele ofereceu-se a si mesmo pelo pecado do povo. Ele é ao mesmo tempo sacerdote e sacrifício. E isso é completamente singular e único na Escritura. Cristo nunca precisará de repetir a sua obra foi perfeita, suficiente e irrepetível. Verso 28 para terminar. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos. A lei. Mas a palavra do juramento, lá de Salmo 110, verso 4, juro eu e não me arrependo, a palavra do juramento que vem depois da lei, porque Salmo 110, verso 4 foi escrito por Davi, né? 500 anos depois da lei. Então, a palavra do juramento que vem depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Lá em Levítico, na ordem levítica, eles eram limitados, eles eram pecadores, eles eram mortais, mas a palavra de Deus, Deus jurou e constituiu o próprio Filho. Aqui está a grandeza máxima do sacerdócio definitivo, é o próprio Filho de Deus, da mesma natureza do Pai, divino, eterno, todo-poderoso, perfeito para sempre, plenamente qualificado, plenamente suficiente e eternamente eficaz. A lei levantou homens fracos, mas Deus levantou o Filho perfeito, de uma ordem anterior à lei, que é a ordem de Melquisedeque, para quem o próprio Abraão, pai de todo o sistema e de toda a cultura judaica, também reconheceu a autoridade. Irmãos, Deus abençoe. Eu sei que é muito ilógico esse capítulo, mas o escritor aqui quer provar e mostrar que o ministério sacerdotal não se limitava ao ministério levítico e que existia uma ordem superior, mais abrangente e mais universal que a ordem levítica, que era a ordem de Melquisedeque. Então, é, esse é o argumento do autor e ele demonstrou aqui que essa ordem foi reconhecida pelo próprio pai do sistema levítico e também uma ordem que não teve princípio nem fim, registados, e Jesus é a realização disso cá na frente, também é eterno, não tem princípio e nem fim, e é sumo sacerdote eternamente. Jesus, o verdadeiro sacerdote. Irmãos, Deus abençoe, vamos terminar. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu sei que é um tema assim mais teológico, não tão às vezes interessante, mas eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para a gente terminar. Se não, vamos terminar, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Para a semana, vamos ver o que é que Jesus ah, faz por nós no céu, né? Quer dizer, agora vamos começar a ver ah, o trabalho dele, o ministério de Jesus no santuário celeste, né? No santuário celeste, e isso é maravilhoso, porque, como a gente falou no início, este evangelho aqui, Hebreus também é chamado de evangelho, porque Mateus, Marcos, Lucas e João mostram o que é que Jesus fez na terra como homem, né? E Hebreus agora vai começar a falar o que é sumo sacerdote Jesus faz no céu, no santuário do céu. Então é muito interessante, muito ilógico, mas muito importante para nós entendermos plenamente a obra de Cristo e conseguirmos olhar para as sombras do Antigo Testamento e trazer elas para a realidade. Foi como eu falei ontem no culto, os irmãos estavam aqui no culto, recordam-se, não basta ensinar histórias da Bíblia,
É preciso ensinar o Evangelho. Ensinar histórias da Bíblia é uma coisa, ensinar o Evangelho é outra. E quando a gente começa a ver qual que é o significado dessas sombras lá de trás, quando nós começamos a ensinar as histórias da Bíblia lá atrás, nós conseguimos enxergar o Evangelho nelas. E assim podemos ser mais eficazes em ensinar as nossas crianças, a entender nós também a grandeza, né, daquelas histórias, daquilo que ficou registado. Tudo apontava para o Evangelho. E esse texto aos Hebreus nos ajuda muito a entender essas sombras do passado que se fizeram luz no Evangelho em Cristo Jesus. Irmãos, vou orar, vou terminar, senão nunca mais saímos daqui. Deus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Pai, eu sei que é difícil esse tema, Senhor, para nós, de entender coisas tão grandiosas. E eu te peço, Senhor, que o teu Santo Espírito possa estar a falar melhor no coração de cada um, onde eu não consegui explicar, onde às vezes eu não fui claro, que o teu Santo Espírito possa trazer luz e entendimento. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, nos guia, prospera a nossa vida espiritual e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Abraço para todos. Sandra, Bia, Valdirene, André, os irmãos que interagiram aqui no chat e para todos os demais. Um grande abraço. Deus abençoe.